da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Olha, eu perguntei para a pastora que hora que eu posso entregar o microfone. Ela perguntou ao pastor, ele falou assim, não tem hora para terminar. Eu falei, pastor, você está vigiando, hein, olha. De ontem nós fomos no culto ministrar numa casa de recuperação, tudo começou 7 horas, terminou 1 hora da manhã. Mas Deus fez coisa tremenda naquele lugar, para a glória dele. Mas que eu diminua, que o Senhor cresça, e que o Senhor apareça, e que eu me constrange, e que eu esconda atrás da cruz de Cristo. Quem tem que aparecer aqui é o Senhor. Quem tem que ser adorado aqui é o Senhor. Toda a glória é para Ele, todo o louvor, toda a adoração é para Ele. Se você ainda não abriu o seu coração, eu convido você a abrir o seu coração nesta noite. Amém? Amém? Amém! Hoje de manhã eu estava sem voz. Mas ela vai voltando aos poucos, ela vai pregando, né, pastor? Ela vai voltando aos poucos. Eu quero agradecer a pastora Nair, o seu esposo, por ter feito a ponte, né? Para mim estar aqui, eu estou em Campo Grande através da vida dele, porque eles também foram o canal de Deus na minha vida. Quero agradecer a vida do pastor Dorival, só conversava com ele por telefone, mas não tinha visto ele ainda pessoalmente. Que Deus abençoe a sua vida, pastor, em nome de Jesus. Mas sem perda de tempo, abra as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1 é o primeiro livro da Bíblia, tá? Olha, nós viemos de Campo Grande para cá e tem um amigo com a gente, eu quero apresentar ele para vocês, tá bom? Às vezes pode ser que tenha alguém que não conheça ainda. Ele está aqui, ó, do meu ladinho, ele chama Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Eu não saio da minha casa sem ele está aqui. Amém? Amém. Glória a Deus! Quem está preparado para receber Deus dobrado aí? Aleluia! Glória a Deus! Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Espírito Santo de Deus. Meu fiel e verdadeiro amigo, Espírito Santo, Tu és bem-vindo a esta casa. Paira sobre este ambiente, sobre este lugar, a Tua presença, doce Espírito Santo. E que toda distração seja repreendida agora em nome de Jesus, toda inquietação. Pai, e na autoridade que há sobre o seu nome, eu te peço agora, que todas as mentes, Senhor, sejam atraídas para Ti nesta hora. E que todos os corações se rendam a Ti nesta hora para ouvir a Tua palavra, para receber a Tua palavra. Pois o Senhor, Tu és a palavra, e a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. Continua, Jesus, a falar conosco. Trabalha em nosso meio como Tu queres e como Tu queres. Abra os céus neste lugar, Senhor. Manifesta a Tua glória neste lugar. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, papai. Amém? Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Olha, fica ligadinho, porque Jesus tem uma palavra para você, viu? Fica conectado aí na criação aí.
Enquanto você está sentado aí ouvindo a palavra, o Senhor já está trabalhando, viu? Lá na tua casa, na tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Jesus está trabalhando no teu trabalho, na tua empresa. Jesus está cuidando de tudo. A única coisa que Ele quer de mim, de você, nesta hora, é que nós abramos o nosso coração para que a palavra dele possa penetrar dentro do nosso ser. Amém? Pois bem, o Espírito de Deus pairava sobre a água. Hoje de tarde, a hora que eu estava orando lá no quarto, o Senhor estava falando para mim sobre o Espírito de Deus pairando sobre a água. E aí eu estava orando, falando com o Senhor sobre tudo que dessa noite. E Deus colocou algo em meu coração. E eu quero contar uma historinha para você. A Bíblia diz lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, o Senhor fala assim para Samuel, enche tua botija de azeite e vem. E vai até a casa de Jessé, porque lá eu vou escolher um novo rei de Israel. A Bíblia diz que o Senhor tinha arriscado o reino de Saul, porque ele desobedeceu ao Senhor, desobedeceu a palavra, desobedeceu a ordenança do Senhor. E a Bíblia diz que Deus riscou o reino de Davi. O interessante é que às vezes tem algumas pessoas que às vezes desobedecem a liderança, desobedecem a palavra, desobedecem os princípios de Deus, desobedecem aquilo que Deus tem falado, tem requerido. Já pensou se Deus fosse riscar nós do nome do livro da Bíblia? Já pensou se Deus fosse tirar tudo aquilo que Ele tem dado para nós, por causa da nossa desobediência? Então, se porventura tem alguém aqui que é desobediente de Deus, a palavra do Senhor fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, o Senhor, Ele quer obediência, viu? Eu não sei como anda a sua vida com Deus, mas se você quer estar conectado na criação com Deus, você tem que estar ligadinho. Vocês conhecem, eu acho que quase todo mundo tem que sabe carregador de celular? Tá? A minha filha tinha um cachorrinho, era um Bigos. E ele era uma benção, era imperativo ligado 220. Aí o abençoado lá, a gente saiu e esqueceu ele do lado de dentro de casa. Aí quando chegou, ele pegou o carregador da minha filha, do celular dela, e mordeu todo o fio do carregador. Aí ela chegou, vou ver se está funcionando, né? Aí ela ligou na tomada, encaixou no celular, mas não pegava. Porque ele danificou o fio. O fio não estava funcionando, porque ele ficou mordendo. Ela falou, mãe, não tem como ligar, não tem como carregar a bateria. Se o fio não serve mais, está estragado. E quantas vezes nós precisamos recarregar a nossa bateria na presença do Senhor? E como que eu recarrego a minha bateria? Você vendo num culto como esse, ouvindo a palavra, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus nos renova a cada dia e ela é alimento para a nossa alma. Aí você ouve a palavra, você guarda a palavra, você vive a palavra e anda na palavra, porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. E a Bíblia diz que Jesus é a palavra viva que desceu do céu. Aleluia! O interessante é que tem muito cristão que está precisando trocar o carro para ligar na tomada no celular, para ficar conectado com Deus. Tem que trocar muitas vezes a nossa criação, tirar a preguiça de lado, tirar o comodismo de lado, renunciar ao pecado. E muitas vezes nós priorizamos as coisas que estavam fora, esquecemos de priorizar o reino de Deus. E nós deixamos as coisas do reino em segundo lugar, em segundo plano. Vocês oram por mim, vocês intercedem por mim, eu não vou na oração, eu não vou fazer o jejum, eu não vou participar do
do evento que os jovens vai fazer, eu vim aqui dizer para você nesta noite, ei, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer ter um particular com o Espírito Santo, se você quer estar conectado com Ele na criação, você tem que desprender de tudo aquilo que tem prendido a sua vida, de tudo aquilo que tem amarrado a sua vida, e tem que priorizar ter uma vida de santidade na presença do Senhor. Aleluia! O Espírito Santo é sério, irmão. Ele não não sei se aqui, se vocês já viram, mas lá no Rio tem teatro. E às vezes no teatro também, ainda mais evento de escola, de faculdade, eles usam marionete. Sabe, vocês sabem o que é marionete? Então os bonequinhos, eles colocam tipo assim, ó, essa bancada aqui, o burro, fica atrás, o bonequinho está levantado e fica a pessoa atrás mexendo na mão. Tem gente que está sendo marionete. E o Senhor está falando, ei, eu não te chamei para ser marionete, eu te chamei para ser ovelha. E ovelha que é ovelha, ela segue o pastor, ela obedece o pastor. E ovelha que é ovelha, ela ouve a voz dele e ela vai até ele. Então Deus está falando para mim, para você, ei, chegai-vos a mim, e eu vos chegarei a vós. Aleluia! E a palavra dele está dizendo para mim, para você nessa noite. Hoje, que dia que é hoje? Não, agora? Nossa, já? É que eu cheguei, não sei nem que dia que eu cheguei aqui. É porque nós temos coisa do calendário. Então é dia 11 de setembro? Olha só, hoje é dia 11 de setembro. Pode ser, pastor? E eu vou ficar mais contado. Hoje é dia 11 de setembro. Tem algumas pessoas que estão viradas do ano de 2019 para 2020, geralmente eles fazem uma oração, né? Geralmente tem pessoas que vêm à igreja que passam junto com os irmãos a virada do ano, faz tudo, depois faz a ceia, né? E geralmente tem pessoas que falam assim, ó Senhor, esse ano de 2020 que eu vou entrar agora preparou, Jesus. Chega pra mim, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou celebrar minha vida, eu vou ter mais uma vida de obediência ao Senhor, uma vida no altar, Jesus. Hoje é dia 11 de setembro de 2020. Do dia 1º de janeiro até hoje, eu pergunto para você, o que é que você tem feito para Jesus? Como que é que está a sua vida na presença do Senhor? A boca fala que o coração está cheio. O que é que você tem enchido o seu coração? Então, nesta noite, vamos aprender uma coisa para você nesta noite. Se você tem costume de andar com pessoas que é de má influência, de pessoas que não estão ligadinho na mesma criação que você, eu costumo dizer, ou eles vão influenciar para você pro lado de fora, você pelo menos tem que tentar influenciar eles e trazer eles para o reino de Deus. Você tem que ganhar a galera que está lá fora para poder estar na casa do Senhor. Você tem que fazer a diferença. E aonde você passar, as pessoas têm que olhar para você e tem que ver Cristo na sua vida. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como é que as pessoas têm visto o seu comportamento no reino de Deus, mas o que você é na igreja, na frente da liderança, você tem que ser na tua casa, você tem que ser na tua escola, na tua faculdade, lá no emprego onde você trabalha, tem que ser lá no teu bairro. As pessoas têm que olhar para você e tem que ver, nossa, esse jovem, esse irmão, essa irmã é cheio do Espírito Santo, ele tem uma vida com Deus, porque onde ele passa, o fruto do Espírito é visível. Glória a Deus. Aleluia! Esse negócio do Espírito Santo é sério, irmão? Não dá para comer em 2 passos ao mesmo tempo. Não dá para ficar em 2 caminhos ao mesmo tempo. Não dá para ficar em cima do mundo. Jesus tem pressa, Jesus está forte. Ou eu vou, não tem jeito. Jesus trouxe você aqui nesta noite para dizer para você, ei, desperta. Você quer ser cheio de Espírito Santo? Quer que eu
sua vida com a minha presença? Aí Jesus falou: se desprende daquilo que está prendendo a tua vida. Quer ver uma coisa que nós precisamos ser libertos? Ó, nós precisamos ser libertos disso aqui, ó. Tem cristão que é viciado no celular. Não estou falando que é proibido, estou falando que nós precisamos ser moderados. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo flui o teu luz dentro de mim. Mas eu não quero orar, não, irmão. Não quero consagrar minha vida, não. Eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Aí você vem com um culto como esse, passar 1 hora e meia, 2 horas do culto. Fica assim, ó. Está demorando para passar a hora? Quero ir embora. Está demorando muito. 2 horas você na igreja ouvindo a palavra, ouvindo os louvores, acho que é uma eternidade. Para que ter pressa de sair da presença de Deus, irmão? Aí tem pessoas que passam 4 horas, 5 horas, 6 horas nas redes sociais, através do celular. E acha que quando vem para a igreja, ou quando o pastor pede para a igreja fazer um jejum, para a igreja orar, consagrar a vida, fazer o evangelismo, fazer qualquer evento na igreja participar, eu não fiz. Não vai dar certo. Eu quero falar para você nessa noite, desprende disso aqui, ó. Eu estava falando para o pastor, meu celular, nossa, eu vou pegar ele agora, tem um monte de mensagem para responder. Eu respondo quando dá. E aí os abençoados de momento que eu estou online, aí que os irmãos mandam um monte de mensagem para mim. Mas eu só respondo quando dá, porque eu não tenho tempo, sabe por quê? Porque eu procuro passar mais tempo na presença do Senhor, nos pés da cruz, orando, falando com o Espírito Santo, do que ficar presa nisso aqui. E se eu perguntar aqui para você quantas horas você fica no celular, você vai falar: não, fico mais tempo. Quanto tempo você ora? Nada. Tem um punhado de gente aqui. Aí eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero pegar o anjo na mão. Eu quero receber o batismo do Espírito Santo. Eu quero orar e as coisas acontecer. Eu quero profetizar. Eu quero que os sinais de Deus aconteçam. Mas o que é que você está fazendo para que tudo isso aconteça na sua vida? Tem pessoas que estão aqui que o esposo não é salvo. Tem pessoas que estão aqui que os pais não é salvo. Tem pessoas que estão aqui que os filhos não é salvo. Você quer ganhar a sua família para Jesus? Muda o seu comportamento. Muda a sua vida. Você tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Eles vão olhar para você e vão falar: ela está diferente. Eu não sei o que está acontecendo. Ele está orando. Ela está buscando ele. Lá na minha casa eu não preciso mandar meu filho orar. Não preciso mandar ninguém me abrir. Aí eu estou lá no quarto, lendo a Bíblia. Ou eu estou orando. Daqui a pouquinho entra minha filha lá no quarto, dobra o joelho e vai orar junto comigo. Ela tem 19 anos, meu filho tem 20 anos. Ela dobra o joelho e ora junto comigo. Sem eu pedir, sem eu mandar. Aí eu estou lendo a Bíblia. Aí ela, ou meu filho, ou meu esposo, pega, vai lá no quarto dela, vai na sala, vai em outro lugar, pega, sempre vou ler a Bíblia também, minha mãe está lendo. Que exemplo que você é na sociedade? Que exemplo você é na igreja? Ou lá na tua casa? Aonde você convive? Qual é o exemplo que você está dando? A Bíblia diz que nós temos que ser imitador de Jesus. Olha, irmão, esse negócio de ser imitador de Jesus, esse negócio aí de ser imitador de Cristo, pega muita gente, sabe por quê? Porque para ser imitador de Jesus, para seguir os passos do mestre, para ser discípulo dele, você tem que aprender com o seu Senhor, com o seu mentor, não é? E uma das coisas que nós já estamos errando feio mesmo, se tem uma pessoa que ora bastante, que orava bastante, era Jesus. Pensa numa pessoa que buscava mesmo, que orava, que vivia mais tempo orando do que conversando. Jesus.
E eu quero dizer para você nessa noite, prioriza a sua vida com Deus. As pessoas que chegam perto de você, ela tem que sentir a paz do Senhor. Ela tem que sentir a presença do Espírito Santo. Esse dia eu estava lá em Londrina, no calçador bem grandão, né? Aí eu estava conversando com alguns jovens lá, porque os jovens que trabalham no calçadão são 8 jovens. E eu estou levando eles tudo para a igreja. Essas meninadas levando para a igreja. Aí eu estava conversando com eles lá, aí veio um senhor. Aonde eu ia, eu ia atrás de mim. Aonde eu ia, ele ia atrás de mim. Aí você, eu posso falar um pouquinho com a senhora? Eu falei, pode. A senhora reparou que aonde a senhora vai, eu estou andando atrás da senhora? Eu disse, reparei. Então. Aí ele começou a chorar. Eu falei, mas por que o senhor está chorando? Porque, irmã, eu subi aqui hoje no calçadão, estou tribulado. Estou perdido. Mas aí, eu vi a senhora, eu cheguei perto da senhora, eu estou sentindo tanta presença de Deus. A presença do Espírito Santo está dando uma paz no meu coração. Porque onde a senhora vai, eu vou, porque eu quero estar com essa paz, eu quero sentir essa paz. Eu falei, coisa do Espírito Santo. Uma certa vez aí eu fiquei internada no hospital, precisei ficar internada no hospital. E aí tinha 5 pastores da Bahia, da cidade de Londrina, que eles foram ministrar uma conferência lá em Londrina, numa igreja de casal de pastor que eu conheço. E o casal de pastor ficou sabendo que eu estava internada no hospital. Aí o pastor falou assim, vamos lá, você vai conhecer uma irmãzinha Canela de Fogo. Não, a senhora conhece a irmãzinha, vamos orar com a irmã, tadinha. A irmã da mulher sai muito para pregar, tal, ela está no hospital. Ela deve ficar triste, vamos lá voltar lá para a irmã Daniela, para dar uma força para ela. Até os irmãos falaram assim. Aí chegaram, certo, irmão? Tudo pastor, eu sentada lá na cama. Aí eu sentei e eu fiquei olhando para eles, esperando eles falar alguma coisa, eles não falaram nada. E eu, meu Deus, eu vou falar, mas você falar, isso aí me visitar, né? Eu vou ficar quietinho. Daqui a pouco o sexto vai começar a chorar. Eu falei, o que está acontecendo? Tudo chorando. Aí eu falei, mas por que vocês estão chorando? Irmã Daniela, olha, faz 15 dias que a gente está em Londrina. E nós estamos pregando todo dia, de tarde e de noite, todo dia. A presença de Deus é tão forte dentro desse barco que o que está dentro da senhora que está tocando aqui está fazendo nós chorar. Porque nós andamos em 15 igrejas, 15 dias pregando, e nós não sentimos em nenhum lugar o que nós estamos sentindo. Aí eu falei, isso aí é muito meu amigo, ele faz muitas vezes isso, você está sentindo a presença dele aí, né? Ele faz muito disso. Aí uma doutora que eu dei para Jesus, que eu evangelizei ela no hospital, ficou sabendo que eu estava internada no hospital. E ela foi me ver. As enfermeiras falaram, Daniela, não pode conversar. Minha pressão é 10 por 8, a minha pressão subia 17 quando eu ia falar de Jesus. Eu falei, não sei, Jesus tem poder, não, eu vou falar, vou pregar. As enfermeiras ficou do lado, ó, ela não pode conversar, e muito menos falar de Jesus hoje. Eu falei, não aceitei. Aí a doutora pegou a cadeira, sentou com a senhora Daniela, não fala nada, você só vai escutar, tá bom? Tá bom. Aí a doutora começou a chorar. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Todo mundo que vem aqui fica chorando. O que está acontecendo? Eu sou embora, passei para falar que eu estou cortando cebola, os irmãos vendo cheiro da cebola e está caindo água no olho. Mas não consigo negócio, vai todo mundo rindo que chora. É a doutora chorando. Você, Daniela, deixa eu falar uma coisa para você. Eu fiquei sabendo que você está internada e eu vim aqui trazer uma palavra para você, para orar com você, para dar uma coisa com você. Mas o negócio está diferente aqui para mim, que negócio? Ela falou assim, olha, eu não estou nem conseguindo falar. Mas o que aconteceu, pastor? Eu não consigo falar. Porque a presença do Espírito Santo é tão grande aqui dentro desse quarto, é tão real, que o que está dentro de você está tocando aqui. E ela falou, nossa, eu entrei aqui com dor nas costas, vou engolir isso aqui, eu ia até pedir para você orar para mim. Mas, Daniela, eu não estou sentindo mais nada, eu já estou curada, já estou liberta. Mas a presença do Espírito Santo é tão gostoso quando a gente está num ambiente
Aleluia. Mas eu prego bastante em festividade de jovem. Os cultos de jovem, festividade de jovem. O jeito que eu falo é totalmente diferente. Igual eu falei hoje, igual eu preguei hoje na sexta-feira. Mas um dia eu fui pregar numa cidade, numa festividade congresso de jovem. E aí, eu pregando tudo com uma vez, tremendo que Deus fez, Deus operou os sinais. E aí eu falei assim, olha, você que deseja receber o batismo do Espírito Santo, vem aqui na frente. Mas desde a hora que iniciou o culto, tinha 4 jovens sentados na primeira fileira do lado esquerdo. Conversaram o culto inteiro, mascaram o chiclete o culto inteiro, dando risada o culto inteiro, mexendo no celular o culto inteiro, contando piadinha o culto inteiro. Aí eu estava até com mais dando ficar olhando para ele, porque eu tinha outra coisa para fazer. Aí quando eu falei, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente e vem batizar o Espírito Santo. Aí veio os 4. Veio os 4 junto com o calor da turma. Aí os obreiros, os pastores desceram e começaram a ajudar a orar, porque era muito jovem, né? Começaram a orar em nada, Jesus batizar eles. Jesus não ajuda eles não. Aí o obreiro falou assim, irmã Daniela, vai ali, ó, a senhora, ora por eles, coloca a mão lá que Jesus vai batizar para ele com o Espírito Santo. Eu falei, irmão, não vai batizar não, hoje não. Aí eu cheguei e eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem? Ah, irmã, quer receber o batismo do Espírito Santo? Vocês querem receber o batismo do Espírito Santo? Sim, irmão, nossa, estou buscando. Está buscando, tem certeza? A Bíblia diz que vai tocar na casa do Senhor e vocês brincaram muito com o mundo inteiro. E agora vocês querem receber o batismo do Espírito Santo? Ó. Mas sinto muito em falar, mas hoje Jesus não vai batizar você com o Espírito Santo. Primeiro, repara a vida de vocês, conserta o altar, conserta a vida de vocês, senta no culto, fica no centro da vontade de Deus, mas hoje Deus não vai batizar não. Pode ser que ele batize amanhã, mas agora hoje não. Aí Jesus batizou uma outra turma, 43 pessoas com o Espírito Santo. Foi tremendo o que Jesus fez, mas daí ele ficou lá, tá certo, irmão? Nós brincou o culto inteiro mesmo. Ficou bagunçando, dando recado, mandando mensagem batizar. Como lá não vou mandar uma mensagem batizar? Será que tem alguém aqui assim? Deve ter, porque a palavra não toca vazia, né? Aí eu falei, hoje não, mas amanhã quem sabe, mas tudo depende de vocês ter uma postura diante de Deus, a presença do Senhor. Ó, a Bíblia diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Tem muita gente que busca, quer buscar a presença do Senhor, quer buscar algo de Deus, mas é por interesse. Você já reparou que tem pessoas que aproximam da gente por interesse? Já? Não sei se é só lá em Londrina que acontece isso não. Tem pessoas que é interesseiro. Aproxima de você quando você tem alguma coisa para oferecer. Aí quando você está passando uma prova, uma luta, essas pessoas que é interesseiro, que vai só por causa para sugar alguma coisa que você tem, na hora que você está passando a prova, a luta, é os primeiros que somem, né? Interesseiro, quando entra na presença de Deus para orar, só vai buscar a Deus só se ele estiver precisando, estiver desesperado. Tem pessoa que só vai orar se possível a última carta para ele colocar na mesa é a oração. Então eu não tenho mais jeito. Não adianta eu pedir para o pastor, para a pastora, para a liderança, não adianta pedir para a irmã no tipo de oração orar para mim. Então agora eu vou ter que orar, porque Deus só vai responder se orar. Mas aí você entra na presença dele e fala, não, Jesus, o negócio é o seguinte, ó, se o Senhor fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou orar mais, vou buscar mais, vou jejuar minha vida, vou obedecer meu pai, vou obedecer minha mãe, vou ser submissa à minha liderança. Aí Jesus vem, opera o milagre da sua vida. Aí daqui a pouquinho, Jesus operou, cadê o propósito que você fez com Deus? Sabe o que ele está falando de propósito? É que tem gente aqui que faz propósito com Deus, fala, eu vou fazer isso, Jesus. Aí Jesus opera, Jesus faz, Jesus age de uma forma especial. Aí depois, quando chega a hora de você fazer a sua parte, cumprir a sua parte, aí fala, não, eu não consigo não.
vai dar certo. Mas em nome de Jesus, todas as amarras que tem prendido a tua vida, de buscar a presença dele, de se colocar na brecha, nessa noite vai ser desamarrado no reino espiritual, em nome de Jesus. É tão gostoso quando você está na presença de Deus, você ouve a voz do Senhor falando com você. Tem um irmão que eu conheço, faz 25 anos, pastor, que ele é cristão. Ele falou para mim no mês passado, conversando com ele, falou para mim no mês passado, eu perguntei: você já ouviu a voz do Senhor, o Senhor falando com você? Irmã, eu vou ser bem sincero, faz 25 anos que eu sou cristão, eu nunca ouvi Deus falar comigo. E se Jesus falar com você no pezinho do teu ouvido, será que você vai saber se é a voz do Senhor? Tem gente por aí que não sabe. Eu fui pregar numa festividade, aí acabou o culto e fez uma filona assim de gente para querer receber oração. Aí veio o senhor assim com o braço cruzado, ó. Ele falou assim: irmão, pode entregar o recado que Deus mandou, você vai entregar mesmo. Deus não mandou falar nada para o senhor. Aí soltou o braço dele assim: como não? Como não? Eu sou pastor faz 9 anos e Deus falou para mim que a hora que você estava pregando, Deus mandou a senhora entregar o recado para mim, a senhora não entregou. Então eu vim aqui, Deus mandou vir aqui e falou para mim que é para você entregar o recado agora. Olha! Aí eu peguei e falei assim: ó, o senhor está querendo usar a sua hierarquia para fazer com que eu fale uma coisa que Deus mandou, sendo que Deus não mandou, mas isso não vai falar comigo não. E detalhe, a voz que falou com você lá no banco não é de Deus não. Porque se Deus quisesse que eu entregasse alguma coisa para você, ele tinha que falar comigo, você não acha? Aí eu já peguei o gancho, aí ó, detalhe. O senhor, sendo pastor faz 9 anos, não conhece a voz de Deus? O senhor, sendo pastor fazendo 9 anos, não tem uma vida de oração com Deus, uma vida de consagração. Você quer ouvir Deus falar, pastor? Quero. Você quer ouvir Deus falar mesmo? Sim, irmã. Claro que eu quero, por isso que eu vim aqui. Então, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e olha em segredo, teu Deus que te vem em secreto vai olhar por ti e vai te recompensar. Tem gente que está aqui que não conhece a voz de Deus. Irmão, o segredo de tudo, irmão, é buscar Deus. É renunciar as coisas do mundo lá fora, renunciar ao pecado e viver uma vida de obediência à palavra. Tem muita gente que está dentro da casa do Senhor, que em vez de estar com seus ouvidos inclinados para o fruto do Espírito, está com o ouvido inclinado para o fruto das carnes. Irmão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, desprenda daquilo que te prende e começa a buscar a presença de Deus com mais intensidade. O nome de Deus só vai acontecer na tua vida quando você começar a buscar Ele e falar: eu tenho algo, eu tenho destino e eu vou prosseguir, mesmo que o gigante se levante na minha frente, mesmo que a muralha esteja na minha frente. Deus fará com meus pés como da porta e eu vou saltar muralhas, mas eu vou chegar no meu destino. Aleluia! Eu vou contar uma experiência que teve comigo. Eu não sei se o senhor não viu, algum de vocês já foi na mata, no Monte Orana, sabe? Mas o Monte Orana vai muito, pastor. E geralmente quando a gente vai na mata no monte, a gente vê os foguinhos acender, não sei se vocês já viram. E os foguinhos acender. Aí, eu oro bastante lá no quarto da minha casa, sabe? Eu oro bastante. Aí teve um dia que eu estava orando, faz agora há pouco tempo. Eu estava orando de madrugada, eu oro para a luz apagada. Tem cristão aí que tem medo do escuro.
Tem crente que dorme com a luz acesa. Tem filho que não dorme no quarto sozinho, só vou dormir se o meu irmão dormir lá, porque eu tenho medo. Crente não tem medo de escuro, não. Crente não tem que ter medo, não. Se ele vem de Jesus, Jesus lança fora todo medo. Aí eu estava orando lá pro meu homem sempre de madrugada. Aí eu estava orando no escuro, tudo escuro. Aí o quarto, o piso é laminado. Vocês sabem o que é laminado, né? Aí você fala, irmã, claro que nós já estamos pensando que nós estamos do interior, da roça, mas claro que nós estamos. Não, é só para vocês não entenderem. Aí eu estava orando o piso lá do quarto, é laminado, sabe? Aí eu estava orando, o olho fechado, orando lá na presença de Deus, e tal. Aí eu abri o olho e levantei do chão, né? Abri o olho e levantei. Sabe esses forrinhos que a gente vê na mata? Estava lá no chão, do assoalho do meu quarto. Aí eu falei, será que eu estou vendo mesmo direito mesmo? Aí no meu quarto tem um banheiro. Aí eu abri a porta do banheiro e entrei no banheiro no escuro. E no banheiro é piso, é cerâmica. No escuro. E o piso é branco. Aí eu olhei pro chão, os foguinhos que estavam lá no laminado do quarto estavam no piso do banheiro, que é cerâmica. Aí, né? Aí eu fui lá, chamei meu esposo, acordei ele. Ele levou um susto. O que está acontecendo? Não, meu filho. Você quer ver a glória de Deus? Quer ver a manifestação do Senhor? Vem cá. Aí mostrei para ele, olha aqui ó, o que Deus está fazendo. Deus vai abrir o seu olho, vai permitir para você ver. Porque não é todo mundo que Deus permite ver, não. Deus vai permitir você ver, só você contemplar. Aí Deus fez isso, manifestou. De vez em quando aparece lá no meu quarto, às vezes a parede do quarto fica igual árvore de Natal, tudo escuro, assim, coisa mais linda, árvore de Natal. Aí Deus falou assim, eu estou aqui. Ele falou assim, ó, o teu quarto é um lugar secreto. O seu quarto é um lugar onde eu encontro você. O seu quarto é um lugar onde eu tenho um particular com você. E Deus quer ter um particular com você, igreja. Mas tem coisa que não deixa eu ir, irmão. Tem jovem aqui que namora, fica até de madrugada no WhatsApp do namorado, da namorada, não é verdade? Mas não passa pelo menos 5 minutos orando. Clima chega. Tem uma pessoa aqui que quando todo mundo está dormindo lá na sua casa, você está nas redes sociais. Mas a tua família, quem está perto de você, próximo de você, você está falando no WhatsApp, está no Facebook, está no Instagram, né? Algumas pessoas pensam. Às vezes eles passam assim, entre aspas. Eu não vou se preocupar. Aí o pai e a mãe vai dormir, aí entra nas redes sociais e site pornográfico. Você sabia que tem um espírito chamado espírito de pornografia? Espírito de sexualidade. Ele vai sair daqui hoje em nome de Jesus. Jesus quer você por inteiro, que é o teu corpo, que é a tua alma, que é o teu espírito. Olha, pastor, pode falar mesmo que Deus está mandando? Tem certeza? Jesus às vezes coloca a gente com freio, pastor. É bem pesado, mas olha. Tem um jovem aqui que está no pecado de fornicação. Mas Jesus vai te libertar hoje, em nome de Jesus. Eu estou quietinha, porque eu tenho até estreito. É que ele está mandando eu falar uma coisa e eu não estou querendo falar, mas eu tenho que falar, porque senão eu vou embora de lá cada vez eu ficar mais puta.
quero te matar do jeito não, porque o negócio é doído, hein? A última vez que eu não entreguei o recado que Deus mandou, pastor, em 2014, eu peguei uma infecção generalizada, no último grau, fiquei 12 dias no hospital, porque eu não entreguei o recado que Deus mandou. Eu não queria falar, mas eu tenho que falar, porque eu estava mantenendo aqui. Tem um jovem aqui. E é esse jovem que está vendo um site pornográfico. Eu vou falar. Tem um jovem que é esse que está vendo um site pornográfico, está se masturbando lá no seu banheiro. E às vezes é no teu quarto. Mas Jesus vai visitar lá agora. Esse Espírito vai fazer a mala, agora vai bater em retirada em nome de Jesus. O Espírito da mentira que está atuando naquele lugar lá vai fazer a mala, agora vai bater em retirada em nome de Jesus. Você é de Deus, você pertence a Ele. Eu não vou nem ficar olhando para frente, não tem que gravei com o jovem de todos os irmãos, que é muito curioso na igreja. Sabia? Tem uns irmãos que é calculista. Eles falam assim, olha, a irmã está olhando ali, ó. Vou tirar uma fileira, tenho certeza que aquele jovem não pode nem olhar para o chão, porque você sabe que o povo da igreja é uma bênção de Jesus. Eu acho que é só lá em Londrina, não é não? Acho que aqui não tem não. Ó. Nossa, mas o negócio está entretendo, Jesus tem misericórdia. Tem uma abençoada aqui que de vez em quando dá umas largadas no cigarro. Eu vim dizer para você nesta noite, fecha a brecha, fecha as portas de entrada, porque Deus tem um projeto na sua vida e o diabo tem usado todas as armas, tem enviado os manjares porque no seu caminho e você não está tirando e está caindo nos braços do diabo. E Deus está dizendo nessa noite, foge, corre da aparência do mal e vigia com as más influências, com as más amizades lá fora, que pode te influenciar e te levar para o caminho errado. Amém? Eu tinha que falar, pastor. Depois vocês não gostassem daquela com ele. Porque o negócio é doído, a chibatada dele dói bastante. Eu sei que eu já senti na pele. Mas é importante, sabe por quê? Porque Deus tem uma obra na nossa vida, o diabo vai usar todas as armas para tentar impedir o projeto que ele tem na sua vida. Mas eu vim aqui dizer para você nesta noite, que aquilo que Deus projetou, que Deus planejou para a tua vida, vai acontecer no tempo determinado por Ele. Mesmo que você não queira, mesmo que você se esconde, mesmo que você fique sentado no banco, coladinho no banco, não tem problema. Mas vai chegar uma hora que o papai vai pegar você, vai empurrar na parede e vai falar, ô pai, não dá mais para ficar parado, estacionado. Eu tenho pressa na tua vida, viu, moço? Jesus tem pressa na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Olha aqui para mim, por favor. Você entendeu o que eu falei? Não dá mais para brincar de esconde-esconde. Como que você chama? Que nome bonito. Não dá mais para brincar de esconde-esconde. Você sabe que lá fora é ilusão, né? Vigia com tanta amizade que vem até você. Vigia com aquelas pessoas que falam, dá um trago aqui, faz isso, faz aquilo que é bom, vai fazer mal. Vigia. Vigia com os goles. Vigia com o que as pessoas têm te oferecido. Vem baixar de cá. Você é projeto de Deus, moço. Eu não conheço você, mas não era para você ter nascido. Era para tua mãe ter abortado você.
E quando você nasceu, quando você era criança, de 4 para 5 anos, a sua mãe quase perdeu você de novo. E Deus te trouxe aqui para você, dizer para você nesta noite: Satanás está furioso na tua vida, mas nesta noite não tenha. E as portas do inferno caiu, a algema caiu, porque eu tenho um projeto na tua vida. Viva Satanás! Espírito de serpente, entrar em nome de Jesus, sai! Todo espírito do trancado sai da vida desse moço. Sai do caminho dele agora, em nome de Jesus. Olha aqui para mim um pouquinho. Eu não conheço a sua família. Jesus vai fazer uma visita lá fora. Sabe esse espírito de confusão? Esse espírito de contento? É uma gritaria lá dentro. Está fazendo as malas agora, comendo uma espada, cortando os agriões. Deus está fazendo as malas agora e está fazendo em retira em nome de Jesus. O espírito de morte que estava soprando no teu ouvido, dentro daquele quarto, vai sair agora em nome de Jesus. Viva Satanás! Aleluia! Glória a Deus! Espírito de depressão, vai acabar lá agora. Sai agora em nome de Jesus, é uma ordem. Você não pode mais resistir. João Vitor, Jesus tem uma obra na sua vida. Quantos livramentos Deus te deu, João Vitor? E agora, depois de grande, Deus está me livrando da morte de novo. Meu filho, se renda aos pés da cruz, fica enxergado na videira e corra. Vai para o propósito que Deus tem na sua vida, que lá fora é tudo ilusão, é tudo passageiro. O que Deus tem para você é eterno, moço. Diz o Senhor para ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia! Eu não sei como está a sua vida com Deus na sua casa, não sei. Mas uma coisa eu sei, que o diabo quer destruir a juventude da igreja, quer destruir os adolescentes da igreja, porque acabando com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, não tem igreja não. Mas eu vim aqui nessa noite como profeta de Deus para dizer nessa noite que Satanás perdeu hoje. Porque o que Deus tem. Aleluia! Assim diz o Senhor para ti. Eu tenho tudo, Jesus. Mas está faltando alguma coisa. O Espírito Santo vai preencher esse vazio aí. Tem dia que não dá vontade de sair de casa. Tem dia que não dá vontade de ir na igreja. Às vezes os amigos, as amigas chamam, vamos em tal lugar. Não estou com vontade, não estou aqui, é verdade. Vive triste pelos cantos. Lamentando pelos cantos. Ninguém se importa comigo. Né? Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Deus fez algumas promessas, mas nada aconteceu. E o diabo passa, sai da igreja. Ninguém gosta de você. Você não serve para nada. É assim que ele fala, só para o teu ouvido, né? Mas Deus manda dizer para você nessa noite, ó. Como Deus te formou. Quando Ele te criou. Como você chama? Quando Deus te formou e te criou, Ele pegou a forma da Bárbara e fez a Bárbara. Aí Ele pegou, amassou aquela forma e jogou fora. Só tem essa Bárbara. Não tem outra. É você que Deus quer. É você que Deus tem. Não fala mais, eu não sei fazer, eu não posso fazer, eu não sirvo para nada. Deus não tem nada. Deus tem para você um projeto lindo. Você é amada do Pai. E essa carência que você tem
tem, que a tua família não consegue preencher, que o jovem da igreja não consegue preencher, que as amizades lá fora não conseguem preencher, que é só o Espírito Santo que pode preencher essa tarefa. Nessa noite ele está aqui dizendo: Bárbara, é o Espírito Santo, tenho algo contigo, eu tenho uma intimidade contigo. Ele está dizendo: nessa noite você vai vencer esse processo, porque eu te tomo pela tua mão direita e te esforço e te ajudo. E digo: nessa noite é tempo de salvação da tua casa. Vem baixar. Deus manda dizer para você: fica na posição que Deus te colocou. Tá bom? Dá um abraço. Esse abraço é o Espírito Santo vai te dar, tá? Você está precisando. Quando eu dou um abraço, ela dá fora aí. Sentiu a presença dele aí? Então é ele que faz isso. É o Espírito Santo, não é eu não. Eu nem sei falar com ele. É que a gente se informa, mas é legal, sabe? Olha, eu costumo dizer que o cristão ele tem que viver em novidades de vida. O cristão não pode viver reclamando, murmurando pelos cantos. O cristão tem que sempre estar na presença do Senhor e desfrutar das bênçãos do Senhor na vida dele. Então quero dizer para você nesta noite: se você não está vivendo o louco de Deus, se você não está tendo aquela busca intensa com a presença de Deus do Espírito Santo, eu convido você, em nome de Jesus, a se colocar na brecha, aí para se colocar no propósito que Deus tem na sua vida, porque o que Ele tem é grande, irmão. As coisas de Deus só acontecem na nossa vida se nós obedecermos a palavra dele. E se nós ficar alinhados com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu não sei como está a sua vida com Deus, não sei como você tem servido o Evangelho, não sei como você tem se comportado lá fora. Mas não é tempo mais de ficar parado, irmão. Não é tempo mais de ficar estacionado. Agora é tempo de nós se levantar na presença do Senhor. Aí quando eu falo para se levantar, é para você buscar a presença do Senhor, para você renunciar às coisas que te prendem e viver o novo de Deus e buscar o novo de Deus. Jesus, eu quero receber o batismo do Espírito Santo. Então eu vou buscar o batismo do Espírito Santo. Senhor, eu quero receber um dom do Senhor, então eu vou buscar esse dom. Senhor, eu quero que o Senhor salve a minha família, que o Senhor liberte a minha família. Então você começa a buscar por Ele. E você fala: Senhor, eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego, para que o Senhor entre no providência. Então começa a buscar, irmão. Em nome de Jesus, Jesus passa no óleo santo, né, no joelho de todo mundo que está aqui, porque tem joelho que não dobra, tem joelho que não se prova, tem joelho que está enferrujado. Mas nessa noite eu vou passar o óleo no joelho de todo mundo aqui. Nessa noite que você vai começar a se prostrar na presença dEle. Você vai se render aos pés dEle. E você vai falar: Jesus, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. E o Senhor está fazendo tudo novo na minha vida. Eu quero o novo de Deus na minha vida. Aleluia. Amém? Amém. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu fui pregar uma determinada cidade. E era uma festividade de jovem. Aí eu fui convidada para me pregar 3 pregações, 3 dias. Aí tá, no primeiro dia que eu cheguei lá para me pregar na igreja, né? Para pregar na igreja. Aí eu estava em cima do púlpito, tinha vários pastores da igreja.
Aí o pastor da igreja que tinha me convidado falou: Daniel, aconteceu um problema aqui. Mas que probleminha é esse? É que o pastor presidente está aqui e ele não vem nas nossas festividades, ele não sai. Mas justo hoje ele veio. A senhora vai ficar chateada se eu der a oportunidade para ele ministrar no lugar da senhora? Eu falei: não, pastor, pode, para mim não tem problema não, fica tranquilo, fica na paz. Aí o pastor presidente viu o que o pastor fez, pegou o microfone, deu uma chamada no pastor da igreja. Porque o pastor presidente, ele conhece o pastor, sabe? E deu uma chamada no pastor. Ele já pegou na minha igreja. E ele não queria pregar. Então não provou para pregar. Não, pastor, pode pregar o senhor. Amanhã eu prego. Amanhã eu chego com tudo. Aí tá. Aí o pastor pregou no primeiro dia. Aí eu preguei no segundo dia. Aí no segundo dia que eu preguei, eu estava pregando, ministrando. E aí eu entreguei uma mensagem para uma jovem que estava bem aqui na lateral. Eu entreguei uma mensagem para ela. Quando eu comecei a entregar, a jovem ficou possessa. Só que eu queria terminar de pregar. Aí eu falei: você vai ficar amarrado quietinho aí, que eu não vou interromper a pregação, depois no final eu vou conversar com você. Aí ela ficou lá amarradinha, ela estava endemoniada. Aí eu continuei pregando. Aí eu estou pregando, é uma igreja bem grandona, sabe? Aí eu estou pregando. Aí bem no meio da igreja, levantou um irmão, um senhor de cor bem escurinho. Imagina a visão, bem escurinho, e o cabelo pintado com loiro. Endemoniado. Levantou com um moço endemoniado, fazendo a maior porta da igreja. Aí eu falei assim: ó, você também. Você vai ouvir a palavra do Senhor, você vai ficar quietinho, sentado no banco amarrado. Depois da pregação nós vamos conversar. Aí continuei pregando. Aí mais um jovem demoniado da igreja. Eu falei: Jesus, que negócio. Mais um, você vai ficar quietinho aí, eu não vou parar de pregar, vou terminar. Aí quando eu terminei de pregar, aí eu, antes de fazer qualquer oração, primeiro, os três que estavam demoniados, eu dei uma ordem, os três foram libertos na mesma hora, para a glória de Deus. Aí eu fiquei sabendo que as pessoas aceitaram Jesus. E as pessoas, todos que estavam demoniados, também foram para frente aceitar Jesus. Até mesmo o moço que estava lá no meio. Foi para frente aceitar Jesus. Aí Jesus falou assim para mim: eu vou batizar com o Espírito Santo. Nem amém. Aí daí eu chamei o povo para mim para frente que eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Pastor, Deus batizou 38 pessoas com o Espírito Santo naquele dia. Sabe essas pessoas, essas senhorinhas de idade, umas irmãzinhas bem idosas, com o óculos branco na cabeça? Pensa numas irmãs, umas senhorinhas pulando dessa altura. Criança, foi um monte de criança que recebeu o batismo do Santo. Coisa mais linda que a criança falando no Instagram. Um monte de jovens, mas foi tremendo o que Deus fez. Aí Deus falou assim para mim: aí Deus falou assim: no outro dia, que eu ia pregar de manhã, que era a última, não mencionada. Ele falou assim: no outro dia, eu vou batizar com o Espírito Santo. Aí no domingo de manhã chegou uma caravana de outro estado, foi participar lá. Chegou lá, um ônibus lotado de jovens, cheio de jovens, chegou lá. E eu ia pregar de manhã. Aí quando eu cheguei na igreja, eu falei para o pastor: ai, Daniel, desculpa. Meu Deus, por que esse negócio? Desculpa, Daniel, é porque eu marquei com 2 pregadores, com você e com o outro. Tem algum problema se eu deixar o outro pastor pregar no seu lugar? Eu falei: pastor, não tem problema. Ele falou assim: mas eu vou dar uma oportunidade para a senhora falar uns minutinhos. Irmãos, aí eu dei uma saudação. 5 minutos. Eu não preguei, 5 minutos. Antes da pregação. Aí eu falei: ó, Jesus vai fazer algo forte aqui, vocês vão preparar? Aí tinha jovem que aceitou Jesus, cheio de piercing para todo lado. Um monte de gente aceitaram Jesus. E estava aquele monte de gente aceitando Jesus.
Aí, o que Deus fez? Eu sou sendo batizado no Espírito Santo. Batizou todos os jovens do ônibus que veio da caravana de outro estado. Batizou todos os jovens do Espírito Santo. Aquelas pessoas que foram na frente, que tinha acabado de aceitar Jesus, cheio de brinco, cheio de tatuagem, cheio de um monte de coisa. Jesus batizou tudo eles do Espírito Santo. Aí com um poder tremendo. Tinha almoço na igreja, ia ter almoço. E era churrasco. Eles compraram um boi inteiro, estava assando no churrasco para servir para os irmãos, porque a igreja é bem grande, sabe? E aquele cheiro de churrasco. Entrando dentro da igreja, pastor, e todo mundo queria sair da igreja. Era 2h da tarde, nós lá no ministério, Jesus batizando um monte de jovens do Espírito Santo. Tremendo que Deus fez, Jesus curando um monte de gente, salvando, libertando para a glória de Deus. E o pastor falou: irmãos, a comida está pronta, vai esfriar, vamos lá, vocês param um pouquinho, vão lá, almoço, e depois vocês voltam de novo. Foi tremendo. Agora é diferente, irmão. Quando você já vem preparado na sua casa. É Deus. As coisas fluem diferente. Às vezes vai estar tudo como esse. E tem alguma coisa que está aprendendo que não consegue fluir, tudo que não consegue destravar, não consegue avançar, alguma coisa está acontecendo. Então é hora da igreja despertar e começar a orar mais. Porque se você começar a buscar mais, orar mais, você vai ver como tudo vai ser diferente. Se você tem lugar que você entra nos cultos, às vezes eu falo: pastor, Senhor, será que parece que eu estou no cemitério? Porque o pastor é só Jesus dentro. Mas eu não tenho certeza que o senhor quer que eu dentro desse lugar que o senhor vai. É por isso que eu trouxe você aqui dentro. Para ressuscitar alguns crentes que estão mortos. Aí tem lugar que a gente entra, e aquele peso, o ambiente pesado, você fica inquieto, distraído para todo lado. Porque o inimigo quer roubar sua atenção, não quer que você receba aquilo que Deus tem para você. Mas quando você sai da sua casa preparado, reveste a sua armadura, sai da posição de soldado com as suas armas espirituais, e você entra dentro da igreja, tem um culto como esse, irmão, coisa sobrenatural de Deus acontece na sua vida, acontece na sua casa, na sua família, no seu casamento. Então é tempo da igreja buscar a face dele e colocar na igreja. Amém? Essa bolsa cinza aí, ó. É assim, ó. Acho que vai chegar. Vamos ver. Chegou. Como que a senhora chama? Que nome diferente. Mas é bonito. Como que é? Gilmar. Ele é médico dos médicos. E ele mandou dizer que hoje ele vai restaurar a tua saúde. Faz assim para a tua mão. Deus está entregando um presente para você. Você vai sair daqui hoje curada. Você vai procurar a enfermidade. E não vai encontrar, porque sou eu o Senhor que te sara. Diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Se coloca de pé, porque eu quero orar por você. Eu vou. Espera só um pouquinho, eu vou falar uma coisinha. Eu já pedi autorização para o chefe. Vocês ficam ligados lá. Vai orando, vai intercedendo aí. Para Deus aquebrantar e convencer o coração do pastor. Não tira a casa. Olha, peraí só um pouquinho. Deixa eu só tomar água daí. O pastor atendeu o pedido. Peraí. Os curiosos esperam só um pouquinho. Ó. Cadê a turma do grupo de louvor? O pessoal que faz o louvor. Agora, eu quero fazer uma oração. Obrigada. Eu quero fazer uma oração. Se porventura tem alguém aqui que está no nosso meio, que quer entregar a sua vida para Jesus nessa hora. Quem sabe tem alguém aqui em nosso meio, que quer aceitar Jesus como Salvador. Quem sabe tem alguém aqui que está distanciado dos caminhos de Jesus e nessa noite quer retornar.
eu convido você a levantar sua mão, porque eu quero orar por você. Se tem alguém na nave da igreja que quer ter um encontro de Jesus, reconciliar com Deus, eu convido você nessa noite, levanta a sua mão, porque eu quero orar por você. Há 25 anos atrás, Jesus mudou a minha vida. E Ele também vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. E Ele vai fazer tudo novo. Aleluia. Bom, se não tem, eu quero fazer uma outra oração. Espere só um pouquinho que eu vou conversar com a galera aqui. Aleluia. Só um pouquinho para orar para eles. Ó, eu pedi uma autorização ali para o pastor. Ele autorizou. Você que está aí na nave da igreja, que deseja, quer, almeja, receber o batismo com o Espírito Santo, é só para quem quer mesmo. Sai do seu lugar sai do seu lugar e vem aqui na frente. Porque os pastores, nós vamos orar por você. Quem deseja, quem almeja receber o batismo com o Espírito Santo, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Porque nós vamos orar por você nesta hora. Todo mundo aí é batizado com o Espírito Santo? Hã? Quem não recebeu o batismo com o Espírito Santo, quem não fala língua estranha e deseja e quer receber esse dom, sai do seu lugar agora e vem aqui. Cadê os jovens da igreja? Todos vocês são batizados com o Espírito Santo? Se você não é, vem aqui, porque Jesus quer batizar você, quer saber causando fogo hoje. Se tem os irmãos, as irmãs que desejam, almeja, vem, sai do seu lugar e vem aqui, irmão. Vem. Deus tem algo para você. Eu vou, pastor, só eu vou fazer uma oração. Agora eu vou pedir o louvor que você vai cantar. Aí depois ele vem ajudar a orar. Vou, pastor, tá, pastor? Vocês ficarem ligadinhos aí, tá? Senhor, na autoridade que há sobre o seu nome.